Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes, diretamente da Fundação Casa Jequitibá, no bairro Jardim São Vicente, em Campinas. Local de trabalho do ex-árbitro de futebol, Flávio Rodrigues Guerra. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E existe alguma semelhança da sua função como árbitro e aqui na Fundação Casa? Gabriel, semelhanças não tem muitas, né? Mas uma coisa não deixou de ajudar a outra, né? Eu já era árbitro antes de entrar na fundação, né? Tá. Então já apitava jogos profissionais, inclusive. E o trabalho na fundação veio e aí você começa a dosar as coisas, porque tanto lá como aqui, no campo de futebol, como aqui na fundação, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter tranquilidade, porque você, como lá, aqui a gente também tem que tomar decisões. Uhum. E essas decisões podem resultar em coisas boas ou coisas ruins. Certo. Então, uma coisa puxa muito a outra e tem muita essa relação, né? Então, não deixou de ser um complemento. Já a gente vai falar da sua carreira como árbitro de futebol, teve um derby marcante aqui na cidade de Campinas, outras partidas que eu quero que você conte que marcantes, mas eu acho que a curiosidade maior dos telespectadores como é que você veio parar numa Fundação Casa? Então, eu sou de Penápolis, né? Sou natural de Penápolis, morei lá até os 28 anos, aí prestei o concurso para professor de Educação Física da Fundação Casa. Fui aprovado e fui chamado para trabalhar na fundação. Fui em São Paulo e só tinha vaga para Campinas. A minha ideia era ficar em Penápolis, na região ali, trabalhar por lá, mas como era um serviço público, né, eu acabei aceitando e vim para Campinas. Isso há 10 anos? Isso há 10 anos, em 2008. Tá. E aí vim para trabalhar aqui na Fundação Casa e a partir disso aí as coisas se encaminharam melhor do que eu esperava, né? A minha ideia era essa, vim para Campinas, assumo o trabalho na Fundação Casa, depois peço transferência para Penápolis, que é onde a minha família reside até hoje, e volto para lá, fico tranquilo por lá mesmo, né? Mas as coisas tomaram outro rumo e já estou há 10 anos aqui em Campinas. Se bem que árbitro de futebol não tem muito casa, né? Porque apita um jogo no Pará, apita um jogo em Caxias, Santa Catarina, São Paulo. E você sabe, Gabriel, isso foi um dos motivos até para mim ficar em Campinas, porque Penápolis muito longe de tudo, 500 quilômetros da capital. Tá. Então, para mim, apitar um jogo em São Paulo, eu tinha que sair 2 dias antes. Ficava muito complicado essa logística, né? Campinas não, né? Campinas é perto de tudo. Cheio de rodovia, fácil acesso. Aeroporto. Em Penápolis não tem aeroporto, você tinha que ir ou para Rio Preto ou vir para Campinas. Nossa. Então as coisas dificultavam, né? E a partir de 2008, que minha carreira começou a deslanchar, é o que você falou, não tinha parada. Então as viagens muito cansativas, muito longas, né? Eu morando em Penápolis. Então, acabou que eu estabilizei em Campinas e foi a melhor coisa que eu fiz. Como que é o seu trabalho diário na Fundação Casa? O que você faz? Então, eu entrei como professor de Educação Física, né? Eu dava aula para os meninos, treinava eles para competições, né? A Fundação Casa organiza bastante evento esportivo. Até na minha área de futebol, eles têm a Copa Casa de Futebol, né? Que os times aí disputam preliminares do Campeonato Paulista. Às vezes até tem transmissão por TV fechada das partidas. Sim. Então, meu time, na época, chegou a disputar um preliminar lá em Marília e Corinthians, na época, o Marília ainda estava na primeira divisão do Paulista. Então, era bem gostoso trabalhar assim com a educação física na fundação. E eu fiquei em 2 anos e pouco como professor e depois disso fui convidado para ser diretor de um centro, de uma unidade americana, né? Aí, em 2010, eu aceitei esse desafio e fui para a Americana já como diretor de uma unidade lá. Fiquei até 2014 e em 2014 vim para Campinas e estou até hoje aqui na Fundação Casa Jequitibá, também como diretor de unidade. Tá. Quais são os pré-requisitos que você precisa ter
para ensinar esses jovens que cometeram algum crime? Porque eu acho que para muitas pessoas deve ter um medo, deve chocar, fala, meu Deus, Fundação Casa. Quais são os pré-requisitos? O que te chamou a atenção? Olha, Gabriel, justamente isso, né? Eu estava em Penápolis, eu dava aula em escola pública, né, de educação física, e quando eu passei nesse concurso e fui chamado, minha família, nossa, você vai trabalhar na Fundação Casa, você é louco, não sei o quê, né? E eu falei, não, é um desafio, né? Eu acho que, acima de tudo, você poder ajudar, né? Você poder contribuir de alguma maneira com esses adolescentes aí que se envolveram em coisa errada, né? Cometeram algum ato infracional, e você vê o seu trabalho dando resultado, né? Às vezes a gente encontra alguns meninos na rua trabalhando, que já passaram. Isso que me motivou mais, sabe? Então, é claro que a gente precisa trabalhar, né? A gente tem esse compromisso, mas foi bacana isso, né? E também, assim, alguns meninos começaram a me reconhecer da arbitragem, né? E foi legal essa troca. Eles são curiosos, eles querem saber, alguns falam também que vai ser árbitro e tal. Ai, que legal. Então, assim, você podendo ser exemplo, né? Mostrar que a vida tem outros caminhos, né? A não ser o caminho do crime, para eles, eu acho que já isso que é o mais importante. Hoje, quantos jovens estão aqui na Fundação Casa? Hoje nós temos 72 jovens. Tá. Geralmente, a maioria desses jovens, quando saem daqui, conseguem uma carreira, conseguem emprego ou, infelizmente, voltam para o mundo do crime? Qual que é a realidade que você enxerga? Olha, Gabriel, isso aí depende muito, né, de menino para menino, porque a gente tem 72 meninos, 72 situações diferentes. Sim. Né? Então, e a gente tem também meninos aqui de 12, 13 anos. Então, como que esse menino vai sair daqui e vai trabalhar? Ele não tem como, nem pode trabalhar. A lei não autoriza, né? Então, a gente depende muito da família, né? Então, a gente também faz esse trabalho com a família. Toda semana tem visita, a gente convida eles para passar o dia aqui com os meninos, para ver como que é a rotina. Então, esse trabalho com a família tem que porque quando eles saem daqui, a gente não tem mais controle, né? A gente não pode mais ter como está orientando, falando. Aí fica com a família, né? E com o município também, porque são meninos de várias cidades que tem aqui, não só de Campinas, né? Então aí vai do município receber esse menino e dar oportunidades para ele, né, Gabriel? Escolinha de futebol, escolinhas de atletismo, enfim. O esporte é o melhor caminho? O esporte é uma ferramenta que a gente já percebe, já tem vários exemplos que pode mudar a vida de um menino, né? Lógico que tem menino que não tem aptidão para o esporte, não vai estudar então, né? Vai fazer cursos profissionalizantes, mas a gente procura mostrar isso para eles, que o que trouxe eles aqui não deu certo, não valeu a pena, né? E que quando ele sair daqui, não importa o que ele faça, né? Não importa o que ele faça, mas que ele siga uma vida honesta, né? De caráter, que eles saiam daqui pessoas diferentes, né? Você acaba criando um laço com esses jovens ou é algo para você profissional? A hora que sai daqui, não tem como você ter controle, não tem como você acompanhar? A gente não tem, né? A gente perde contato, né? Às vezes algumas mães mandam mensagem, ligam para agradecer e tal, mas a gente acaba criando um vínculo, né? Porque eles ficam aqui geralmente a média de 7, 8 meses, alguns ficam mais. Então você acaba criando esse vínculo com o menino, com a família. Sim. Né? Então, alguns casos a gente consegue encaminhar para cursos, para trabalho, para uma escolinha, para alguns meninos que se destacam, né? A gente consegue fazer testes a gente já levou o menino para fazer teste no Guarani, no 15 de Piracicaba, né? O Zé Maria, que trabalha na Fundação, o Super Zé, sim, ele também consegue levar meninos para fazer testes em times da capital. Então, e a gente acaba criando vínculo sim, e se interessando depois para saber, né? Esse menino, claro, o que aconteceu e tal. Alguns a gente fica sabendo até pela mídia, que se destacou. Tem um menino até agora que a gente acompanhou, que está no Grêmio,
que foi descoberto pela uma Fundação Casa, numa Copa Casa. Tá. Então, a gente, assim, a gratidão é essa, você encontrar o menino depois, né, e saber que ele... Fazer essa inserção na sociedade. Exatamente. Que eu já encontrei vários assim, que me reconheceram, até por jogos também. Ô, seu Flávio, o senhor apitando no jogo. Confessou que xingava você ou não? Oh, xinguei muito você, Guerra. Árbitro de futebol não é fácil. Agora, você falou que está há 10 anos na Fundação Casa, mas a sua carreira como árbitro é anterior a isso. Você é um jogador frustrado, assim como a maioria dos jornalistas? Não conseguiu ser jogador de futebol e foi ser árbitro ou não? Já era uma paixão de criança? Olha, por incrível que pareça, Gabriel, era uma paixão de criança. Não criança, eu comecei a apitar jogos com 15 anos de idade. Lá em Penápolis já. Né? Eu ia para os jogos de bairro lá de amador, e amistosos mesmo, né? E nunca tinha ninguém queria apitar. Ninguém queria apitar, né, os jogos. E eu ia lá, como eu era moleque ainda, 15 anos, às vezes os caras nem deixavam eu apitar. E um dia eu pedi para um cara que era amigo meu, era treinador de um time, falou, deixa eu apitar, pô. Você não tem ninguém para apitar aí, deixa eu apitar. Então vai lá, domingo que vem você vai apitar. Aí eu fui, apitei, cara, nossa, eu já gostava. Depois do primeiro jogo, então, aquela coisa do cartão, do apito, me deu um negócio que dali para frente eu ia todo domingo lá sem ganhar nada. Apitava todo domingo, cedo e à tarde, desde os 15 anos. E Guerra, você já morava na cidade de Campinas quando você foi convocado, sorteado para apitar o derby do século, Guarani e Ponte Preta, semifinal de Campeonato Paulista. Quero saber, preparação como é que foi, semana anterior, dia do jogo, pressão dos bugrinos, pressão dos pontepretanos. Foi o momento que você ficou mais nervoso na sua carreira? Você não vai responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Tem essa resposta do Flávio Rodrigues Guerra, a gente vai abordar mais sobre a Fundação Casa, o atual trabalho do Guerra, relação dele com a CBF, será que ele ainda trabalha, faz alguma atuação no futebol brasileiro? Não saia daí, isso e muito mais daqui a pouquinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Flávio Rodrigues Guerra, ex-árbitro de futebol e diretor da Fundação Casa Jequitibá. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. 2012, Ponte Preta elimina Corinthians lá no Pacaembu, Guarani elimina o Palmeiras no Brinco de Ouro e as equipes se encontram na semifinal. Quando as duas equipes passaram para a semifinal, já mexeu com você? Você falou, caramba, já pensou se eu apito esse jogo? Isso passou pela sua cabeça ou como árbitro de futebol não tem como ficar escolhendo o jogo? Eu não esperava nunca apitar esse jogo, né, Gabriel? Claro que eu vinha já numa crescente, estava vindo fazendo jogos bacanas. Em 2012 eu já tinha apitado a quartas de final e aí veio a semifinal. Ficou para a semifinal, se eu não me engano, São Paulo e Santos. Exatamente. E Ponte e Guarani. Né? E eu já tinha apitado Santos e Mogi, a quarta de final. Tá, que acho que foi para os pênaltis, em Mogi. Exatamente. Eu falei, bom, eu acho que para mim deu, né? Já apitei umas quartas de final e tudo. E aí, quando veio o sorteio, eu acompanhei, né, a gente acompanhava o sorteio ao vivo pelo site. A hora que eu vi meu nome já na relação, eu falei, já deu aquela coisa, né? Aí cai as bolinhas. Flávio Rodrigues Guerra. Ponte, Guarani e Ponte Preta. Eu falei, nossa Senhora. Você falou, onde eu fui me enfiar? Porque eu já morava em Campinas há 4 anos, né? Sim. Já sabia de toda essa rivalidade. Já tinha amigo Ponte Pretano, já tinha amigo Bugrino. Eu já tinha feito quarto árbitros em outro derby anterior. Então o clima eu já sabia como era. Eu falei, nossa Senhora, é o jogo, né? É o jogo da minha vida, porque semifinal de Campeonato Paulista. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta.
é o vai ou racha. Sim. Né? O vai ou racha. E aí a gente saiu a escala na quinta-feira. Na sexta-feira a gente já recebeu um comunicado da Federação Paulista para a gente concentrar em São Paulo. No hotel. Geralmente árbitro não concentra. Antigamente não, mas uns 10 anos para cá ou mais, nas finais a Federação Paulista está fazendo esse trabalho de concentrar as equipes de arbitragem no hotel em São Paulo, um dia antes, e nesse dia a comissão de arbitragem ela leva vídeos dos jogos para a gente sentar, assistir, ver jogador que reclama mais, jogador que cai, jogador que... O jeito de jogar de cada time, né, para a gente se posicionar. Então a gente foi para lá e se preparou para esse jogo. E aí eu lembro que a gente estava lá, aí o Coronel Marinho, que era o presidente da comissão, chegou, chamou todo mundo lá e falou, né, então, conversar um pouco, a nossa preocupação é com o jogo de Campinas, é com o jogo de Campinas, né? Guarani Ponte Preta, é um derby lá, uma semifinal, então a gente está preocupado com esse jogo, mas a gente sabe também, o trio que está escalado é um trio que a gente confia, vem fazendo um grande campeonato, e é só fazer o que vem sendo feito até agora, né? E aí a gente ficou lá até o dia do jogo, para sair de lá. O jogo foi à tarde, se eu não me engano, a gente saiu de lá depois do almoço, já veio direto pro jogo. Você teve que fazer uma preparação psicológica diferente, você teve que se isolar, falou, não vou conversar com a minha família, porque senão eles podem me pressionar, não vou conversar mais com um amigo. Você mudou a sua rotina por causa do jogo? Eu procurei mudar o mínimo, Gabriel, sabe? Eu procurei mudar o mínimo, porque eu acho que a gente tem que ser o que é, né? Eu mesmo sou um cara bem tranquilo, então eu não deixei assim, falei, vou mudar muita coisa porque não vou saber o resultado, né? Também de você se fechar e tal, não conversar, então eu preferi me manter normalmente. Lembro até que dei algumas entrevistas para rádios aqui de Campinas, né? Até porque a própria imprensa campineira não esperava eu como árbitro desse jogo, porque... Existe uma curiosidade, né? O árbitro mora na cidade, vai apitar o derby, o que ele pensa sobre isso, né? E aí, a Federação Paulista tinha 3 ou 4 árbitros na FIFA, árbitros mais conhecidos de nome, né? E aí cai o Flávio Rodrigues Guerra, o pessoal, poxa vida e tal. Quem é esse cara, né? O que ele apitou e tal. Então, assim, conversei com o pessoal da imprensa de Campinas. Normalmente também, com amigos que mandaram boa sorte, enfim, família. E também tinha um outro fato, Gabriel, não sei se você sabia, o meu irmão jogou na Ponte Preta, né? Meu irmão veio para Campinas com 13 anos, jogou a base inteirinha na Ponte Preta, 5 anos. Tá, não sabia. Então tinha mais essa situação, né? E isso até que acabou me ajudando um pouco, porque eu conhecia muitos jogadores de Ponte e Guarani. Conhecia bastante jogadores através do meu irmão. Tá. Né? E já de alguns jogos que a gente vinha fazendo antes. Então, isso aí me ajudou no jogo, né? Até os caras meio que respeitavam, a gente conversava numa boa, não tinha aquela coisa aquela reclamação assintosa, né? Então acabou me ajudando isso aí também. O resultado não do jogo, mas o seu desempenho foi aquilo que você esperava? Você saiu e falou, cara, que partida que eu fiz? Ou depois, analisando, você falou, poderia ter ido melhor? Olha, Gabriel, a gente entrou para fazer, cara, o melhor jogo da vida, né? Até pela situação do jogo, pela a preocupação da própria Federação Paulista com esse jogo, né? A gente saberia que as nossas decisões dentro de campo, tanto da arbitragem como dos jogadores, pode afetar fora. Sim. Né? Pode afetar. E naquela época
tinha as duas torcidas no campo, não era torcida única. Então uma decisão sua ali poderia provocar uma confusão. Só fazer uma pausa, porque já que você falou isso, eu preciso pegar o gancho. Prefere fazer jogo com duas torcidas ou com uma? Quando é derby, quando é clássico? Ah, com duas. É mais gostoso, é um clima... Com certeza, não tenha dúvida. Mais gostoso. Claro que tem, a gente vai, se eu falar nisso, a gente vai ficar um tempão, né, debatendo a questão da torcida única. Mas para o espetáculo, até para quem joga, né, os próprios jogadores falam isso, para a arbitragem, é muito mais gostoso você ter as duas torcidas ali. Tá? Mas então no final o resultado foi bom. Aí você vê a hora que termina o jogo, né, Gabriel? Assim, apita o término da partida. Todo mundo sai, né? Vai para o seu lado, vai para o seu canto, uns comemoram, outros não. Sim. Os dois treinadores vieram me cumprimentar, os capitães, Flávio, não temos o que falar, né? Então, parabéns. Isso aí é o retorno, né? Então, acho que, até esses dias eu fui no estádio do Guarani e teve um jogo da Fundação Casa, uma preliminar da Copa Casa agora, esse ano, e o presidente estava lá na boca do túnel, né? Guarani e Rio Claro. E aí eu passei por ele me cumprimentou, boa tarde. Aí ele falou assim, aí eu perguntei para ele, falei, presidente, o que é aquela faixa lá debaixo do tobogã lá, né? Ele falou assim, é o jogo, pô, o derby do século, eterno 3-1, né? Eu falei assim, o senhor sabe quem captou esse jogo? Aí ele ficou assim, Aí você ficou feliz da vida, você falou assim, se não sabe quem é o árbitro, quer dizer que eu não interferi. Exatamente. Eu nem fui para um lado, eu nem fui para o outro. Ele pensou, foi a melhor resposta que ele te deu. Ele falou, não lembro. Eu falei, foi eu. Ele falou, mas ainda bem que o senhor não lembra, né? Que então o árbitro foi bem, né? Com certeza. Ele veio, me abraçou, puxa vida, tá. Então isso que é importante, né, Gabriel? O Guerra, a gente já está indo para o final do programa, passa rápido, né? Apenas 3 minutos. Mas rapidinho, a sua carreira se desenvolveu da forma como você gostaria ou teve muitos acontecimentos que te chatearam, alguns erros que você se arrepende ou que você faria algo diferente? Olha, Gabriel, quando você decide ser árbitro de futebol, você tem que estar preparado para tudo, cara, porque a gente é ser humano igual a todos e vai ter erros, cara. Sim. Né? Vai ter erros, mas eu me orgulho muito assim da minha carreira, porque foram aí quase 18 anos, né, apitando profissional, e foram muito mais alegrias do que tristezas. Tá. Então, eu não tenho assim nada para reclamar, nada para ficar, eu queria ter feito e não fiz. Então, assim, apitei jogos que eu nunca imaginei que ia apitar. Por exemplo? Ponte Guarani, Corinthians e Palmeiras. Tá. Todos os clássicos praticamente de São Paulo eu apitei. Bacana. Então, para quem vem lá de Penápolis, né, no interior, você apitar em várias arenas de Copa do Mundo, né? Então, para mim, eu me encerrei realizado. Não tenho que falar, eu queria ter feito que eu não fiz. Não tenho. Eu acho que eu fiz até mais do que eu sonhava. Polêmica do momento. Eu sei que tem pouco tempo, mas árbitro de vídeo, a favor ou contra? A favor. Tem que ter? Tem que ter. Você gostaria de quando você apitasse, tivesse um outro árbitro assistindo lá? Me salvaria no Santos e Corinthians. Esse jogo te marcou? Me salvaria. Simples, foi ele, não foi aí, né? E o árbitro de vídeo, uma das principais funções dele é essa. Não vai ser toda hora que vão pedir o árbitro de vídeo. Vão ser pênaltis, jogador que é expulso errado ou não, bola que entrou ou não entrou. Acabou. Não vai ter muita coisa de lateral, escanteio, de quem que é. Não, lances que podem mudar um jogo, né? Pode mudar o resultado. 2 perguntas em 1 minuto. Você tem 1 minuto para responder, hein? Primeiro, jogador de futebol tem fase boa, fase ruim. Árbitro tem fase também? Quando você está na fase ruim, você fala, rapaz, preciso ficar quietinho hoje que minha fase não está boa. Existe isso? Existe. Árbitro tem fase
E eu, coincidentemente, Gabriel, os anos ímpares para mim era sempre ano ruim. Jura, chegava 2011, 2013, 2013, esse jogo para mim. Hoje vai dar merda, hoje esse jogo não vai dar coisa boa. Tá. E os anos pares não, os anos pares eu sempre... E para a gente poder encerrar, daqui 5, 10 anos, o que você se vê fazendo, onde você gostaria de estar? Olha, eu continuo meu trabalho na Fundação Casa e apareceu várias outras situações depois que eu parei de apitar profissional. Ainda continuo apitando vários jogos, finais de amadores, o pessoal me liga, abertura, jogo festa. E o ano passado trabalhei como analista dos árbitros da CBF, do Campeonato Brasileiro, convites para ser comentarista de arbitragem. Tá. Então, assim, eu não sou muito de ficar... Deixa as coisas acontecerem, entendeu, Gabriel? E o que for a gente conversar e for bom para mim, aí a gente vai resolve. Não posso deixar de perguntar, árbitro ganha troféu também? A melhor árbitro do Campeonato Paulista 2008. Esse jogo foi minha estreia apitando o clássico São Paulo e Palmeiras. Que bacana. Que foi um clássico que eu dei 3 pênaltis pro Palmeiras, né? Foi 4-1. Tava 1-1 o jogo, depois teve 3 pênaltis na sequência. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. E você foi lá convicto e falou, pode ter 8 pênaltis. E foi o ano que a Ponte foi para a final com o Palmeiras, né? E eu fui para o sorteio dos 2 jogos para apitar a final, não dei sorte. Não deu sorte. Mas consegui ganhar o prêmio, porque esse ano eu fiz vários clássicos, vários jogos, apitei até a semifinal. Que legal. Mas, afinal, não consegui, mas levei o prêmio para casa, levei o troféu para casa. E o outro de Penápolis, que você já falou que é de Penápolis. Guerra, muito obrigado pelo programa. Acho que foi uma aula, o trabalho que você faz na Fundação Casa, um pouco do que foi o seu dia a dia como árbitro de futebol e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel, estou à disposição. Tá certo. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!